Então, gente, é uma alegria poder voltar a fazer um curso presencial, tá? Muita alegria. Depois da pandemia, a gente ficou, assim, quase que um pouco saturado dos cursos de distância, né? Apesar de a gente ter bastante gente ali, né? O pessoal tá lá, ó, tem gente de interior de São Paulo, tem gente... Vou pedir para fechar o microfone, fecha o microfone aí, né? Tem gente de Salvador, tem gente de Porto Seguro, tem gente do Maranhão. Depois eu vou mostrar para vocês, né? Porque minha vida é um pouco como a vida do padre Giovanni, uma vida de missão, então é uma alegria muito grande. Eu me dedico à história da igreja há aproximadamente 25 anos, né? Tem aqui o diácono Marquinhos, que foi meu aluno lá no seminário, não é isso? Lá na escola diaconal. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e tenho muito prazer em fazer e está dentro da nossa vocação também de ser professor. O Vaticano II, numa das cartas principais, que é a Ad Gente, que vai falar sobre o processo de evangelização, ele vai dizer que a missão não é uma dimensão na igreja. O pessoal lá de Pirapozinho ouviu muito isso no acampamento que nós fizemos esse ano, né? Não é uma dimensão da igreja, né? É uma essência. Então, ser missionário não é uma dimensão, é algo essencial, tá? O conteúdo das aulas é um conteúdo denso, porém, ele vai ser todo em slide, tá? Depois do pessoal de casa, eu vou dar acesso para vocês os slides, tá? Então, o pessoal que está em casa, depois vai ter uma ficha para você preencher, para depois você ganhar um diploma, tudo organizadinho. É que hoje é o primeiro dia, né, Marquinhos? Está uma coisa meio que piloto, tá? O conteúdo é todo em slide, todo audiovisual, e eu já tenho essas aulas que eu vou dar para vocês já gravadas no meu canal no YouTube, tá? Então, vai ter esse conteúdo, já está lá, e esse conteúdo vai ficar gravado também. Eu, basicamente, na quarta ou na quinta-feira, já subo esse conteúdo para o YouTube, e de repente a gente podia fazer um grupo, né, para a gente trocar essas informações, tá? Então, vamos lá. Eu sou o Bruno Tamancoldi, tenho 43 anos, isso aqui está desatualizado, tá? Vai desatualizando ao longo do caminho, né? Minha formação é licenciatura em História, sou bacharel em Teologia, pós-graduado em Teologia Fundamental, tenho mestrado em Educação, sou casado com a Rafaela, sou pai do João Vitor, tem 16 anos, tá? Teu aluno? Ah, é verdade, né? Então aperta, sabe que tu aperta de lá que eu aperto daqui, né? E graças a Deus flamenguista, né? Então, por acaso, sai um gol aí, vocês podem me avisar que eu vou ficar feliz da vida, tá? Esse aqui sou eu, tá vendo? Ó, o tempo exerce em nós um fator irremediável. Pessoal de casa, tá vendo? Fala um oi para mim ver se vocês estão conectados. Não? Pessoal de casa, tá ouvindo? Será que sim. Caiu? Opa, Estamos beleza. ouvindo, sim. Tu ajuda aí, porque eu vou me comunicando, porque eu não estou vendo mais Sim, você. estamos tá? ouvindo. Então, beleza. Sou catequista, tá? A gente na igreja tem nome e sobrenome, né? O Bruno do Apostolado de Oração, é a Juliana da Catequese, o colega da cantina. Eu vi que vocês têm uma cantina super legal aqui. Não tinha, na época que eu vim aqui, não tinha cantina. Eu vi que tem um banheiro legal ali. Então, o Padre Luiz fez um monte de coisa bacana aqui. Então, a gente tem nome e sobrenome. Primeira coisa que eu fiz na igreja, logo que eu comecei a participar, lá no Alto da Serra, com o nosso querido Padre Francisco, foi ir para a catequese. A catequese, para mim, né, tudo bem, querida? Bem-vinda. A catequese, para mim, não foi apenas uma escola de formação cristã, tá? A catequese, para mim, também foi, de certa maneira, ir descobrindo aos poucos o meu processo vocacional, tá? Claro que nós que somos professores, nós sabemos que o professor é uma profissão, tá? Porém, existe um fator também psicológico
na vocação. E é por isso que os psicólogos fazem, cobram caro às vezes, testes vocacionais. Sim, eu sou um vocacionado a ser professor. E isso não desmerece em nada a minha profissão. A minha profissão não é um sacerdócio. Eu recebo para dar aula. Porém, eu fui descobrindo que eu queria estar num ambiente assim, falando, ensinando aquilo que eu aprendi, de repente, primeiro que vocês, durante talvez toda a minha vida, já se vão 25 anos dando aula, na catequese. Eu peguei a minha primeira turma de catequese com 16 anos. Bem-vinda, querido. Minha primeira turma de catequese com 16 anos, uma turma de crisma. E eu era quase da idade dos crismandos. Então, isso foi um desafio muito grande. Aquele salão do Alto da Serra, lotado, tinha 90 crianças. E hoje eu não falo isso mais, né? As meninas, de repente, lá da catequese de Presidente Venceslau não ouviram isso, né? Porque eu dei um curso para ela agora só os catequistas. E eu falei assim, olha só, olha, gente, quem tem dúvida aqui de que você quer ser católico ou não, pode sair. Que doideira. Hoje eu não falo mais isso, mas na época eu falei, olha, se você tem alguma dúvida, ou veio porque o pai mandou, pode ir embora. Tá? Claro que hoje a gente não fala desse jeito, a gente vai num acolhimento diferente. Mas eu lá com meus 16 anos imaginava um pouco a catequese dessa forma, né? Então, foi uma escola para mim. Esse ano, infelizmente, vocês, de certa maneira, a gente não vai fazer uma catequese de iniciação cristã aqui. Nós vamos fazer uma catequese permanente em História da Igreja. Então, eu considero que vocês vão ser a minha turma de catequese permanente. Porque, infelizmente, esse ano eu não estou na iniciação à vida cristã, pelo menos esse semestre não. Por quê? Na faculdade, que é o meu campo de catequese, já foi na paróquia, mas hoje é na faculdade, a catequese é sazonal. Então, às vezes, tem um catequizando. E esse catequizando pode 6 meses, porque se encaixa com o meu horário. Então, é um pouco mais complexo do que a catequese na paróquia. Então, esse ano, eu não estou com catequese de iniciação cristã. Eu faço formação em História da Igreja, aí é longo, tá, gente? Desde 2007, tá? Então, eu já rodei as paróquias, quase todas as paróquias da diocese, fazendo isso, e tenho, com muita gratidão a Deus, feito isso em outras dioceses, tá? Depois o pessoal vai se apresentar aí, tá? O pessoal que está com a câmera desligada, o pessoal que está com o microfone desligado vai se apresentar, pelo menos o nome e a diocese, tá? Essa formação aqui, eu nem lembro de mas peraí que daqui a pouco eu vou lembrar. Vitória da Conquista, Bahia, tá? Um bispo que trabalhou com Dom Gilson, trabalhou com Dom Gregório, chamado Dom Josafá Menezes, agora ele está mudando de diocese, inclusive. Está no Aracaju. Isso aqui foi um seminário sobre história da igreja. Claro que olha a diferença deles para vocês. Isso aqui eu falei um dia, vocês eu vou falar um pouquinho mais de um dia. Tá? Então a gente pode estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais. Tá? Na pandemia, eu tinha um grupo de catequese permanente, coisa de doido, né, cara? Aqui, ó, olha eu aqui, ó, lá em casa, ó. Tá vendo? Ó. Era um grupo de catequese permanente. Toda sexta-feira, a gente estudava matemática. Ou era História da Igreja, ou era Doutrina Social da Igreja, que é uma disciplina que eu gosto muito, ou era Eclesiologia, que é outra disciplina que eu também gosto muito. Esse grupo, na pandemia, bombou, tá? Chegou a ter gente de 60 dioceses diferentes. Então, foi uma alegria muito grande ter a oportunidade de falar de história da igreja e de falar dessa forma. Por quê, gente? Por que às vezes dá tanto e daqui a pouco a sala vai estar lotada, tá? O número está excelente, tá? Para a gente que é professor, o ideal é isso aqui, tá? Mas daqui a pouco a sala vai aumentar, porque as pessoas vão falando que é legal, falou que o professor é bacana, que é dinâmico, que não é chato, que eu não dormi terça-feira à noite. Só de não dormir, né, gente? Não é criança, só de não dormir já é uma boa coisa. Então,
esse pessoal aqui é o pessoal basicamente de São Paulo, tá? Tem uma galera de São Paulo, o Nilson, né? Tem pessoas até que infelizmente já faleceram aqui de Covid, nosso querido aqui já faleceu de Covid, esse rapaz aqui, né? Então a gente reza. Irmã Lúcia, tá? Então tem uma galera muito boa aqui. E também doutrina social da igreja, tá vendo? O mesmo pessoal, aqui tem Marivone, que é de São Paulo, tem a Patrícia, que está fazendo aniversário hoje, inclusive, tem o Tiago Garrido, que é aluno lá da OCP. Então você está vendo que eu tenho familiaridade com isso aqui. Tá? Isso aqui é um pouco minha praia. Tá? Eu gosto muito de falar da igreja, estudo diariamente as coisas relacionadas à igreja. Tá? Como eu disse um pouquinho lá no início, eu dou aula na OCP há 18 anos, tá? E sou quase há 25 anos professor. Dou aula no CENIP, no Colégio Dom Pedro, sou professor do Estado do Rio de Janeiro, e também dou aula no Seminário Diocesano, tá? Para o grupo de propedêutico, que são os seminaristas que estão iniciando, né? E também para os diáconos permanentes. Então, faço bastante coisa relacionada à igreja, relacionada à história, tá? Atuo no ensino superior há 16 anos, também está desatualizado 2 anos, tá? E faço assessoria técnica. Sou uma assessoria técnica que eu fiz para a CNBB, tá? Sou autor da editora Vozes, com um livrinho, depois eu vou trazer o livro para vocês. E tá faltando um livro aqui, ó, Juliana, que vacilo, ó. Esse slide é tão antigo que não tem o meu livro novo que saiu ano passado, que é Nos Caminhos da Igreja, Formação Permanente da Fé, esse aqui em 2020, e o Querigma nas Cartas de São Paulo, de Paulo, tá? Esse texto aqui, dificilmente nós vamos entrar nele, tá? Mas o texto de São Paulo nós vamos entrar bastante, porque quando nós estudarmos Igreja dos Apóstolos e Mártires, nós vamos falar bastante de Paulo, sem dúvida nenhuma, tá? Então a gente vai estudar bastante esse texto. Os 2 textos, a gente depois passa uma lista, eu encomendo, e aí se vocês tiverem interesse, vocês pegam o texto lá comigo, tá? Vamos começar. O pessoal que eu sempre olho para o computador, mas aqui, né? O pessoal que está em casa lembra bastante desse slide, né? Formação, sair da prática, ir para a teoria e reformular um pouco a prática, tá? O que é um processo formativo? Será que formação, o nome é meio autoexplicativo, né? Formar. Será que formar é colocar em formas para todo mundo, de certa maneira, sair igual, idêntico e uniformemente parametrizado? Isso não é nem possível, né? Não é nem possível. Se nós estivéssemos numa linha de montagem, né? Eu acho que o senhor é engenheiro, pelo assunto que o senhor estava falando ali, não? Né? Mas, enfim, isso, mas estava alguma coisa de obra, né? Então, se você pega, de repente, uma linha de montagem, né? Faz um parafuso com uma determinada bitola, uma verola ali, pum, você é capaz de você fazer todos iguais. Pessoas não. Pessoas não é possível você formar de uma maneira uniforme. E nem a igreja quer isso, tá? O Vaticano II vai falar que a igreja é a unidade na diversidade. Então, nós temos aqui 20 católicos diferentes. Em casa, não sei quantas pessoas tem, mas tem mais de 6 pessoas, são 6 católicos diferentes. Então, formar-se não é ser igual ao outro. Claro, gente, quando a gente começa na igreja, e eu lembro muito bem como eu comecei, tá, num salão muito parecido com esse, e é interessante quando você vai no salão de uma igreja, quando você vai numa cantina de uma igreja, quando você vai na própria assembleia, na própria igreja, o templo, para quem é católico, a gente se sente em casa. Isso é muito impressionante. Tá? Eu, como eu disse, tenho a oportunidade de ir em outros lugares. Você entra num salão paroquial, você se sente em casa. É a tua casa, é a tua família. Você só está visitando um irmão que está um pouco mais distante. Isso é muito interessante. O que vai acontecer?
Quando você entra na igreja, naturalmente, você quer imitar alguém. Porque o processo de aprendizado, de ensino-aprendizado, nasce da imitação. Tá? Isso até os teóricos da educação vão falar isso. Então, por exemplo, quando você entrou na igreja, você queria ter uma camisa de São José. E eu queria ter um terço no bolso, assim, aparecendo a cruzinha. Eu sou geração Dunga, PHN. Eu queria ter uma camisa da Canção Nova, escrito PHN. Eu queria ter um crucifixo, tinha um crucifixo lá de São Bento, assim, ó, grandão. Aquilo era uma piedade sem sentido? Não. Era uma piedade. Uma piedade sem profundidade? Talvez. Mas ninguém começa sendo um doutor da igreja. Você começa imitando e com piedades que você vai copiar e ao longo do caminho você vai aprendendo. Pessoal de Presidente Venceslau, o texto de Terezinha está robusto, viu? Eu já escrevi um texto, um terço do que eu queria escrever. Eu estou escrevendo um texto sobre Terezinha de Jesus, tá? Terezinha de Lisieux, tá? E muito provavelmente até julho eu termino esse texto. Aí, claro, tem um processo de ver que editora que vai acolher, mas eu estou descobrindo cada coisa da vida de Terezinha que é inacreditável. Cada coisa que eu estou descobrindo que, às vezes, as pessoas que têm simplesmente uma devoção e não se aprofundam na teologia de Terezinha, não alcançam. Então, Terezinha é uma ilustre, muitas vezes, desconhecida. Isso, às vezes, acontece na igreja. Olha que coisa interessante. Claro que essa locução que eu estou acabando de fazer não cabe para você. Porque você está terça-feira, 8h30 da noite, ouvindo uma locução, uma palestra, uma comunicação sobre a história da igreja. Então, de certa maneira, você quer formar-se. Você quer aprender um conteúdo que você não tem. Então, não é um conteúdo para você, exatamente, o que eu estou falando. A formação se dá quando você percebe que você está incompleto, que você precisa de alguma coisa. No início, você imita. Mas, gente, percebe? Ninguém merece ficar a vida inteira imitando o outro, né? Formar-se é também um exercício, uma atividade de emancipação. O próprio Jesus vai falar, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente apenas imita, a gente segue uma verdade que foi comunicada a outra pessoa. E essa pessoa comunicou a nós mesmos. O que é interessante na vida do catequista é que o catequizando muitas vezes acredita porque o catequista acredita. Ele acredita por tabela. E o bom catequista é aquele que consegue fazer com que o catequizando acredite como o catequista acredita. E não simplesmente o catequizando copiar aquilo que o catequista é. Então a gente não merece imitar sempre. Claro que tem coisa, gente, que a gente não vai querer saber. Tem coisa que eu vou querer ficar na superficialidade. Certa vez na Aula da Serra choveu, né? Sempre chove na Aula da Serra. Deu um trovão, aí que saiu lá a Sky do ar. A Sky, para o pessoal de fora, é como se fosse uma TV a cabo, né? O que aconteceu? Eu, como trabalho à noite, combinei com o cara lá para ir lá mais tarde. O cara marcou comigo 10h30 da noite, faz plantão. Chegou lá um colega. Ô, cara, tudo bem? Como é que você tá? Então, pô, minha televisão pifou, dá uma olhada aí. Ah, vem cá que eu vou te ensinar a conectar o satélite. E aí você escolhe o satélite tal. Eu falei, pô, amigão, não quero aprender isso não. Pô, não quero aprender isso não. Eu quero sentar, apertar o botão e aparecer o Flamengo, cara. Tanana, tanana. Esporte sempre. Percebe? Tem coisas que você vai ignorar. Tem coisas que as pessoas comentam, às vezes um colega seu, pô, comprei isso assim, papapá, a pessoa toda empolgada fala assim,
Que legal. Que bom. Ou uma colega, né? Pô, comprei um creme assim, bacana. Porque aquilo não te motivou. Aquilo não te interessou. Só que a nossa fé, a gente não pode ficar imitando a vida inteira. A gente precisa entender. E quanto mais a gente entende a nossa fé, mais a gente ama. Bruno, qual que é o parâmetro para o entendimento da fé? Vou melhorar. Como eu sei que eu entendi a fé? Quando você consegue ensinar aquilo que você acredita para o outro. Percebe? Isso é bonito. E o que é um processo formativo? É o que vocês estão fazendo agora. Vocês estão fazendo agora em casa. Sair da prática. Você parou. Olha quantas coisas você podia estar fazendo agora. Coisas lícitas, coisas boas. Você podia estar agora fazendo um lazer. Você podia estar agora se preparando para tomar banho, botar o pijaminha e dar uma dormida para o descanso do dia. Você podia estar vendo, de repente, um filme, uma série. Você podia estar fazendo nada, que é lícito e justo. Mas não. Você parou de fazer aquilo que você estava fazendo para estar aqui. Então você tem que se predispor a separar um tempo para isso. Uma outra coisa, um outro tópico, é você ir para a teoria. Então você parou e você vai ser iluminado por alguma coisa. Pressupõe que essa coisa que te ilumina, você não tem totalmente. Tá? Você quer aprender. Você quer receber. Essa teoria não é uma teoria como algo que ainda não foi provado, tá? Ou como algo que está distante. Não. Essa teoria vem de teoreses, que é iluminação. Então, eu parei, fui iluminado. E eu vou reformular aquilo que eu faço. Por que eu vou reformular aquilo que eu faço? Porque quando eu faço alguma coisa sem entender aquilo que eu faço, eu não faço, eu imito. Quando eu faço alguma coisa sabendo o que eu faço, eu não imito, eu pratico. Claro que a palavra prática, em português, é uma coisa que está relacionada às mãos, né? Mas se você for para o mundo grego, eu vou pedir para o padre comprar um quadro aqui para mim, que eu gosto de escrever, tá? Um quadro, de repente, um quadro móvel, né? Vamos tentar, né? Um quadrinho pequenininho, né? Botei lá na conta do diácono, né? Peraí. Oi? Isso, quadro móvel. Eu vou lá escrevendo, eu vou reformular a prática. Se eu sei fazer, eu não imito. Se eu não sei fazer, eu imito. E aí você, de certa maneira, se liberta do processo de imitação. Ninguém merece a vida inteira ficar imitando os outros. Eu ia falar agora, retornei, né? É o déficit de atenção, né? Da praxis. O grego tem uma palavrinha chamada praxis, tá? Que é P-R-A, acento X-I-S. Praxis. Que é a prática reflexiva. É isso que a gente tem que fazer na igreja. Quando você celebra as coisas na igreja, não imitando, mas praticando, a gente vai ser o outro tipo de católico, gente. A gente vai ter acesso a coisas que nem todo mundo acessa. E aí você vai perceber que ser católico é lindo. E aí você vai ter acesso às grandes maravilhas da igreja. Que às vezes as pessoas veem, mas não enxergam. Olham, mas não entendem. Praticam, mas não refletem. Isso é formação. Tá? Então, parabéns por você tirar esse tempinho na terça-feira
para estudar sobre a sua fé. Bruno, mas é um curso de história da igreja. Sim, um curso de história da igreja. Só que é um curso de história da igreja de uma maneira apologética. O que é apologética? Anota aí que eu vou cobrar no soletrando. A apologética, tá? Apologética é a defesa da fé. O objetivo aqui é mostrar a história da igreja de uma maneira que você fique apaixonado pela igreja e perceba que a igreja é uma instituição divina. Que a igreja é santa e indefectível. O que isso quer dizer? Não pode ser manchada. A história da igreja é um milagre. Quando você percebe o que a história da igreja é, e quando você olha um grupo de pessoas estudando a história da igreja, eu, como sou um professor de história meio doido, imagino lá São Paulo pregando e a gente aqui agora. Olha, a viagem da mensagem de Jesus, que primeiro foi pregada por Paulo na Europa e agora está aqui, nessa hora, em 2024, aqui em Nogueira. É impressionante. É um milagre. Tá? E aí vem uma palavrinha, né, que é interessante. Tem uma folha de caderno aí para me dar? Aqui, ó. Ó. Tá? Qual que é o objetivo do curso? Tá? Então, processo formativo. Tá vendo a folha branca aí, crianças? Ó, pessoal da EAD. Ó, vou fazer aqui um bonequinho. Ó. Estão vendo? Todo mundo tá vendo? Tá vendo aí, negão? Tá vendo, gatinho? Tá? Então a gente vai dobrar aqui, ó. Dobramos. Ó, pessoal de casa, ó. Tá vendo? Tá, ó. Dá pra ver, não dá? Dá pra ver que tem alguma coisa aqui, que tem alguma grafia aqui. Agora eu vou dobrar de novo. Ó, o pessoal pedindo acesso, peraí. É. O pessoal tá chegando um pouco tarde, mas tudo bem. É você, Rita? Ó, dobrei, tá? Dá pra ver, ó, aqui. Pedacinho, não dá? Ó, aqui, fica mais pertinho. Tá? Eu gosto de dar aula aqui sim, mais pertinho, tá? É porque tem a câmera ali. Ó, aqui, ó. Tá dando pra ver? Ó. Ó. Forte. Não, não é isso, tá? Calma, calma. Eu não vou transformar isso aqui num passarinho. Fazer uma mágica e transformar isso aqui num passarinho, ó. Dobrei de novo, tá vendo? E de novo. E de novo. E de novo. Ó. Tá bem dobradinho, né? Ó. Qual que é a... Pô, muito obrigado, meu irmão. A gente vai até 9h30 até 9. Tá, beleza. Ó, tá vendo o papelzinho? Ó, tá? O objetivo da história da igreja é explicare, tá? Vamos lá para a gente brincar um pouquinho com o latim, tá? Plicare é dobrar. As meninas que são mais novas há mais tempo, muito provavelmente já usaram uma saia plissada. Já usou saia plissada? Já, ó, mais jovem há mais tempo. Saia plissada é uma saia com dobras, tá? Plissada, plica, tá? Se eu pegar o prefixo latino cum, que é colocar, fica complica, com dobras. O que é uma coisa complicada? Cheia de dobras. Ó, você tá vendo? Não, porque tá complicado.
Qual que é o papel do professor? Retirar. Explica. Retirar as dobras. Explicare. Não tem nada que retire mais a dobra da fé do que a história da igreja, tá? Não tem nada mais. Por quê? Você estudando história da igreja, você vai ter acesso à história da teologia. E você vai perceber como que a nossa fé vai sendo construída ao longo dos anos e do caminho até essa hora agora. Claro que a fé emana do Cristo. Jesus não apenas quis a igreja. Jesus não apenas pensou a igreja. Jesus fundou a igreja. Só que a igreja é um projeto trinitário. E Jesus funda a igreja no tempo, com pessoas. E esses são os apóstolos. E Jesus fala, olha, vocês vão falar um milagre maior do que eu. Então a igreja vai caminhando na existência. E se você quer entender a fé que você participa, a gente vai tentar, de alguma maneira, retirar as dobras, tá? Utilizando a lupa da história. Ah, Bruno, mas pô, isso é muito complicado. Por quê? Porque eu sempre ouvi falar que o professor de história ele tem uma visão muito materialista das coisas, que o professor de história ele é comunista e ele vai ler a história de uma maneira. Eu não, tira foto. Tá? Porque eu sou um animal em extinção. Sem contar um professor de história que tá com a barba mais ou menos cortada, né? Igual a nossa, assim, direitinho, uma paradinha, cabelinho feito. Você vê que eu não tenho uma higiene pessoal duvidosa. Você olha para mim e vê, não, esse cara tomou banho, né, cara? Entendeu? Então, assim, né? A visão que eu tenho de história é uma visão universitária, mas também de uma pessoa que tem fé. Tá? Eu aprendi história na universidade, mas também tenho fé. Ah, Bruno, estudei filosofia, estudei história, perdi a fé. Estudou errado. Ou não tinha fé. Ninguém perde algo por se aprofundar em algo, gente. Isso não existe. Só se o algo for algo errado, algo inválido, algo que não é verdadeiro. Porque se você conhece a verdade liberta. Se o que você busca é algo verdadeiro, e se você se aprofunda na verdade, é impossível você sair. Se a pessoa começa a estudar e abandona a fé, ou não tinha fé, ou o estudo era um estudo inválido. Percebe? O estudo correto jamais vai subtrair algo de você. Muito pelo contrário. O estudo sempre vai acrescentar alguma coisa em você. Sempre. Agora, crianças, estudar não é gostoso. Não é. Porque se estudar fosse gostoso, a gente teria uma sociedade que iria entender de todas as coisas e não precisaria de ensino nenhum. Nossa, eu nunca vi um professor falar que estudar não é gostoso. Não, não é. Por quê, gente? Porque demora. Demora. Quantos anos você tem? 12. Sabe como é que é o nome da geração dela? É uma brincadeira, tá, gatinho? Geração miojo. Quantos anos você tem? Também. Por quê? Tudo tem que ser em 3 minutos.
Se passar de 3 minutos... E a gente também, que é mais velho, já está assim, né? Eu quero... não, eu vejo no YouTube. Tem que ser um podcast. Se você fala que a gente vai ter um curso que vai durar 6 meses e que eu vou falar 1h30 sem parar, você já fica cansado só de ouvir. Percebe? Eu vou falar 1h30 sem parar. Tá? A gente podia fazer um intervalinho, tomar um cafezinho. A gente pode fazer isso. Hoje não, hoje eu vou falar até 9h30 sem parar. Para vocês ficarem com medo na próxima terça. Tá? Não, vão levar um biscoito, né? Vão levar um café com leite, um suco, né? Daqui a pouco vai começar a esfriar, um chazinho, para o Bruno dar uma acalmada, né? Cara, as coisas não tem como ser em 3 minutos, percebe? Não estou falando que vocês são assim, não, tá? A geração de vocês é, de certa forma, muito imediato. Porque quando nós éramos mais jovens, nós somos mais jovens há mais tempo, como é que ia acontecer, você que é mais jovem há mais tempo, como é que ia acontecer para a gente comprar uma camisa dessa que eu estou usando? Você tinha que ir na loja comprar a fazenda, né? O que era a fazenda? Era o pano. Se tu fala que tem que comprar a fazenda, o pessoal vai pensar que é a fazenda na novela. Aí você comprava a fazenda. Você ia no alfaiate. O alfaiate tirava as suas medidas. Cortava o pano. Alinhavava a camisa e você provava a camisa cheia de alfinete e agulha. Sabe que dia que você vai fazer isso? Nunca. Eu acho nem que se for casar para fazer o que. Porque hoje, crianças, tudo é em 3 minutos. Tá? Eu não estou falando, gente, eu não sou saudosista, não, tá? Eu não estou falando que aquela época era melhor que essa, né? Porque não era, não. Não era. Tudo era difícil. Pô, que dia que a camisa fica pronta? Não, tem que vir a linha. Mas a linha vem de onde? A linha vem de São Paulo. Meu Deus do céu! Sabe-se lá quando? O botão. Não, tem esse botão, tá, mas esse botão aqui não combina. Tem que ser um botão assim pretinho. Não, só tem branco. Então vai branco mesmo. Percebe? Teve uma vez que eu estava dando um curso exatamente como esse, lá na Raiz da Serra, lá com o Padre Luiz Henrique, hoje é o nosso reitor do seminário. E aí era em frente à estação de trem da Vila Inhomirim, que é a primeira estrada de ferro do Brasil. Estrada de ferro Leopoldina. Depois o Barão de Mauá subiu, na verdade era o Visconde de Mauá, ele subiu a serra. E aí o Dom Pedro II deu o título para ele de barão, porque ele subiu a serra. Tá? Uma obra de engenharia terrível, incrível para a época. Ele foi na Suíça ver como é que era o sistema de cremalheira. O que era o sistema de cremalheira? Era igual um peão de bicicleta. Ele engatava, e se desse um problema, o peão não voltava, travava. Genial. Aí o trem foi, apitou, aí uma senhorinha, nossa, era tão bom quando tinha o trem. Pô, não era bom, não. O trem subia 6 km por hora. Não devia ser legal. É sério. Claro que o mundo estava num outro ritmo. Então, você sentar para alguém te explicar alguma coisa, tem que ser imediatamente. Cuidado, viu? Cuidado. Nada é para já. E conhecimento demora. Nos 2 textos que eu escrevi, e nesse de Terezinha também já tem, eu começo o livro falando disso, falando do processo formativo, que demora, paulatina, cansativa, estressante. Tá? Você não vai ler um livro de física quântica num sol de 40 graus, lá em Porto Seguro, na terra do meu amigo. Você vai querer tomar uma cerveja, uma acarajé, dar um mergulho. Vou ler aqui Filosofia de Aristóteles em grego. Vai nada. Vai nada. Claro, num lugar que é mais frio, tende a mais introspecção. Por isso nós somos bem-aventurados aqui em Petrópolis. Você nem ar-condicionado. E as janelas estão todas fechadas, tá? Se por acaso esquentar um pouquinho, a gente abre uma janela. Daqui a pouco eu vou mostrar o pessoal para vocês, tá? Pode ficar tranquilo. O que acontece?
Eu nem sei se o pessoal tá aí. Fala aí, Juliana, fala oi aí. Oi, estamos aqui te ouvindo. Beleza, beleza. O que vai acontecer? Se estudar é tão difícil, se estudar é tão penoso, se o estudar o resultado não vem em 3 minutos, por que a gente estuda? Não é uma pergunta que nos acomete? Por que a gente estuda? Se é tão penoso, tão sacrificante, por exemplo, quem fez aqui faculdade, ou quem terminou o ensino médio, chegava em casa às vezes cansado, né? Cansado. Aí chegava para a mãe e para o pai. Ah, eu tô tão cansado, tô tão cansado. Aí teu pai, tu não fez nada. Tu só estudou, né? Principalmente se a mãe era de uma outra geração, se o pai de uma outra geração. Porque agora que a educação é obrigatória, gente. Uma geração anterior à nossa, né? A educação não era obrigatória. Então, a 4ª série primária era o auge que a pessoa fazia. E aí a pessoa até a graduação, nossa, eu estou cansado. Por quê? É cansativo. Por que estudamos, então? Porque o resultado é sensacional. O resultado é espetacular. O objetivo de um curso de História da Igreja é bem prático, tá? Prático no sentido de você pegar e executar. O objetivo de um curso de História da Igreja é que você viva mais os sacramentos. Que você entenda cada traço do sacramento. Que você entenda cada sacramental. Cada gesto que o padre faça, você entenda. Você entenda que toda vez que o padre faz um gestual, aquilo foi feito por Jesus. Ó, arrepia. E isso foi repetido por todos os apóstolos. E chegou até a gente aqui agora, em Nogueira. Isso é história. Então, o objetivo do curso de História da Igreja é que você se apaixone mais ainda pela Igreja. Bruno, mas eu estou apaixonado. Sem entender, imagina entendendo. Se você entender a riqueza que é a Igreja, nossa, a gente seria arrebatado, gente. Se a gente entendesse a riqueza que é a Igreja, e claro que a gente está estudando um mistério, e um mistério que é a Igreja é um mistério. A gente vai chegar até um determinado momento. Por isso que a gente estuda a história da Igreja. A gente vai estudar a história da recepção desse mistério ao longo dos anos. Tá? Eu vou trazer aqui agora para vocês algumas bibliografias. Tá? O que são bibliografias? Livros. Bruno, tem que comprar? Se você quiser. Tá? Como eu disse, o conteúdo aqui está todo em slide. Então, se você quiser se aprofundar, beleza, é importante, tá? Bruno, mas eu não tenho nenhum livro de história da igreja, eu queria comprar um, eu vou indicar um para vocês, tá? Como que um manual. Mas o objetivo é que você tenha aqui uma noção de história da igreja, tá? De Abraão ao Papa Francisco, tá? Da igreja do Antigo Testamento até o Papa Francisco, tá? Que você tem um panorama. Ah, Bruno, eu vou saber tudo. Não, nem eu sei tudo. Eu já estudo isso há 25 anos. Mas pelo menos eu sei onde está. Eu sei achar. Tá? Muitas vezes, saber encontrar é melhor do que saber em si. Porque saber em si, o conteúdo é muito grande. Então você vai saber um pedacinho só. Mas saber encontrar, você pode ir lá acessar aquele conteúdo, você vai saber localizar no tempo e no espaço, e aí sim, se você tiver interesse naquele momento, como eu não tinha interesse nenhum, saber como é que funcionava o satélite da Sky, eu não acessei. Ah, eu gosto da história da igreja no Brasil. Eu não gosto. Eu gosto da história dos mártires e dos apóstolos. Vocês vão ver que eu vou dar um show aqui quando eu falo disso. E quando eu falo de história do Brasil, história do Brasil, sim. Entendeu? Eu gosto mais de uma coisa e menos de outra. Mas eu sei onde está, percebe? Então a gente vai dar a possibilidade de você se aprofundar, tá? Então, quais são as bibliografias para o estudo, tá? Poucas bibliografias que eu passei para você na época do seminário, tá? Oi? Então, esse é um manual, tá? Seria 2 volumes, tá? História do Cristianismo, da Loyola.
Introdução à História da Igreja. Foi o primeiro grande livro robusto que eu li, tá? São 2 volumes, tá? Acho que ela vai bater uma foto no iPhone de fazer uma coisa. Tá vendo, gente? Eu sou a mesma coisa aqui na minha diocese, tá? Vocês estão vendo aí eu fazendo bobeira, eu sou a mesma coisa aqui, né? Igreja dos Apóstolos, do Daniel Hope. Na verdade, a História da Igreja, do Daniel Hope. Isso aqui é 11 volumes, é bem interessante, tá? Não para comprar, mas só para saber que existe, tá? Esse aqui, de repente, vocês poderiam adquirir, só que é um pouco complicado, porque tem que encomendar. Eu vou tentar ver se eu consigo um manual para vocês e eu vou passar isso para vocês, tá? De repente, esse aqui, ó, História do Cristianismo, do Gianluca Potesta, muito bom, tá? É mais simples que esse aqui, tá? Apesar desse aqui ser ilustrado, é bem legal, tá? Esse aqui é top. Por que esse aqui é top, tá? Esse aqui é o famoso Christopher Dawson. Olha a história desse cara. Esse cara é um professor de história, como eu, tá? E ele foi convidado, todo mundo sabia que ele era católico, ele dava aula de introdução aos estudos históricos, exatamente a disciplina que eu dou. E ele foi convidado na universidade que ele trabalhava, que era a Universidade de Harvard, que é uma universidade protestante, dar aula no curso de teologia protestante de uma cadeira chamada Cristianismo Católico. E ele escreveu 3 livros. Bruno. As aulas que ele deu. Tá? Tem a formação da cristandade, a divisão da cristandade e o outro daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Tá? Tem acho que a cristandade no mundo moderno e contemporâneo. Tá? Então aqui ele vai das origens até a Revolução Luterana, até a Revolução Protestante. É esse cara que cunha a palavra Revolução Protestante. A gente está acostumado a falar Reforma Protestante, né? Tá errado. Vamos reformar esse salão aqui. Tá? Então o que a gente faz? A gente bota aqui que a primeira coisa que a gente vai comprar? Um quadro. Tá? Ó, um quadro pode ser de giz, pode ser de caneta, tá? Vai botar, de repente, um bebedouro aqui legal, tá? Vamos aumentar aquela estante de livros que eu gostei, né? De repente, botar uma iluminação aqui, ó, para o Bruno ficar mais iluminado, o pessoal que está em casa ver melhor. Isso é uma reforma. O que seria uma revolução? Botar abaixo. Quebra tudo, tá? Então, Lutero não fez uma reforma. Ele fez uma revolução. A reforma é católica, não luterana. Claro que esse assunto para um outro momento, tá? A gente vai falar bastante disso, tá? Bruno, qual que é o objetivo de estudar a Revolução Protestante? Entender um pouco como a Igreja Católica é o que é hoje por conta desses movimentos históricos, tá? É sempre uma reação. Sempre uma reação. Ó, vem uma heresia aqui, eu vou falar isso. Vem um movimento histórico contra a igreja, eu vou fazer isso. E aí sim vai construindo a nossa fé. Bem interessante. Claro, deve chegar pertinho para todo mundo ouvir. Mas, pelo viés do historiador, como é que a gente sabe se realmente aquilo aconteceu daquele jeito? Sensacional. Sensacional. Aí, eu preciso de um quadro, tá vendo? Lá de um quadro. Tá? Eles vão comprar um quadro. Vão se virar, vão comprar um quadro. Olha a pergunta que ela fez, não sei se você em casa ouviu. Como que a gente sabe que o historiador está falando é verdade? Ou como a gente sabe que o que a história está contando é verdade? Não é isso? Por exemplo, Lutero, né? Por exemplo, Lutero foi e pregou na igreja, isso nunca existiu, isso nunca aconteceu. Por exemplo, contar uma mentira para vocês. Sabe a bandeira do Brasil? O verde é o quê? As matas. E o amarelo? Mentira para vocês. O verde é a Casa de Bragança. E o amarelo é Augsburgo. São 2 casas reais formando uma outra casa real. Faltou o quê? Pesquisa. Tá?
Como que eu sei o critério da história? Como que eu sei que uma coisa é história ou não? A história, eu vou falar isso daqui a pouco, ó. Ó, que história, tá? Ó. A história é investigação. É investigar. Se não tem investigação, não é história. E a gente vive hoje num processo muito de fake news, né? O que é fake news? Não investigar, mas investigar coisa errada. Até crítica. Cai por... Pode ser manipulado. Hoje em dia, até o que você fala no vídeo, pode ser que não é você que falar. Sim, mas a inteligência artificial ela pode ser manipulada, mas se o conteúdo que ela gera for uma mentira, ela vai ser quebrada. Se a inteligência artificial for manipulada para contar uma verdade, a verdade vai ser artificial, mas vai ser verdade. Quer ver um exemplo de uma coisa artificial que é verdade? Agricultura. A agricultura é artificial. Por quê? Porque eu vou lá, eu pego um ferro, eu rasgo a terra e jogo a semente ali. Tampo, se vê um bichinho eu tiro, se tem uma erva daninha eu tiro, eu jogo veneno para não ter nada, nasce o tomate, eu vou na feira e vendo. Isso não é natural, isso é artificial. Eu induzo a terra a produzir. A produção do tomate é natural, mas a indução que eu faço à terra é artificial. Tá? Vamos lá, tua pergunta é sensacional. Como eu sei que uma coisa é verdade e uma coisa é falsa? 4 coisas. Primeira coisa, tempo. Segunda coisa, espaço. Terceira coisa, personagens. Quarta coisa, o fato em si. Vou repetir? Tempo, espaço, personagens, o fato em si. Se uma dessas 4 coisas são quebradas, não é história, é lenda. Não é fato, é fake news. Vamos brincar um pouquinho. Vamos colocar aqui, de repente meu telefone toca. Hoje ninguém mais liga, né? Mas vamos colocar assim. Aí, oi meu amor, tudo bem? Personagens. Tudo bem. Fato. Tudo bem é um fato. Ah, tudo bem. Onde você está? Espaço. Eu estou aqui em Nogueira. Espaço. Que horas que vai terminar a aula? Fato. A aula vai terminar às 9h30. Ah, tá bom. Tempo, né? Tá bom. Então, depois você vai vir para casa. Fato. Tempo. Espaço. Depois, você vai vir para casa. Sim. Sim, vou para casa. Não, sabe o que é? Fato. A minha mãe, personagens, te viu. Fato. Na Rua do Imperador, espaço. Tem uns 10 minutos. Tempo. Com 2 meninas tomando um chopp. Fato. E aí? Casa caiu, negão. Faz isso com a história de Jesus. Faz. Gostaram? Não é legal? Faz isso com Jesus. Tira o tempo de Jesus. Não tem como. Tira os personagens. Não tem como. Tira a locução. Não tem como. Ah, tem algumas coisas que são composições para começar a história. Tem, mas não é o substancial. Percebe? Se eu consigo fechar personagens, fato, tempo e espaço, é história. Se eu consigo quebrar uma dessas, tem alguma treta nesse meio aí. E a história faz esse processo de investigação. Quer ver uma coisa para ilustrar um pouco isso? Por exemplo, quem aqui já leu alguma coisa de Terezinha de Jesus? Ó, pessoal de Presidente Venceslau, isso aqui é novidade, tá? Quando eu fui aí, eu não sabia disso, agora eu sei.
Já leu alguma coisa? Então, Teresinha de Jesus, ela está no século XIX, na França. Ela é uma menina bem rica, pais são bem ricos, bem abastados, e ela é extremamente mimada e chorona. Sabiam disso? Não, ela tinha 5 irmãs. Na verdade, 4 irmãs. Tem uma passagem da vida dela que ela fala o seguinte, ela está com uma das irmãs, chamada Celina, e ela está junto com o pai, ela já está órfã da mãe, e ela vai comprar uma boneca, e o pai pergunta para ela, escolhe uma boneca. Ela fala, não, eu quero todas. E o pai comprou todas. Mimada. Ela, quando tem aproximadamente 13 anos, ela começa a ter escrúpulos. O que é escrúpulo? Achar que tudo é pecado. É típico do tempo que ela vivia. E ela, por conta disso, chorava muito, porque ela se achava suja. E às vezes chorava porque tinha chorado. Antes um pouco, quando ela vai fazer a primeira comunhão, ela tem 9 anos de idade, hein? Olha como é que ela já era, buscava santidade com 9 anos de idade. A irmã dela, Paulina, e a outra irmã, Maria, que eram suas catequistas, compraram um caderninho para ela, especificamente Paulina, e falou o seguinte, olha, então você está fazendo preparação para a primeira comunhão, eu acho que é importante você começar a exercitar o amor, a caridade e a fé em Jesus. Beleza, ótimo. E naquela época, a catequese não era uma catequese de iniciação cristã, não era uma catequese bíblica catecumenal, era uma catequese de perguntas e respostas. Tanto que o padre, chamado Padre Donan, que a catequizou, chamava ela de meu doutorzinho, porque ela sabia tudo. Tudo ela respondia. O que a irmã fala para ela? Olha, você vai pegar esse caderno e todo ato de amor que você fizer a alguém, todo ato de caridade que você fizer para alguém, toda vez que você lembrar o nome de Jesus e falar o nome de Jesus, você anota nesse caderninho. Porque isso vai virar uma prática. E isso vai virar uma virtude. E isso vai virar um bom hábito. Então é o seguinte, se você fizer um sacrifíciozinho, você não precisa escrever o que foi o sacrifício. Você coloca assim, uma violeta. Se você lembrar do nome de Jesus, ou lembrar de Jesus e falar o nome de Jesus, você não precisa escrever, falei o nome de Jesus. Você coloca assim, uma margarida. E se você deixar, de repente, de comer alguma coisa que você gosta, de cumprimentar alguém que você não tem simpatia, de repente, fazer uma mortificação pelas almas do purgatório, de morrer um pouquinho para alguma pessoa, você coloca o nome de Rosas. Daí que vem a teologia das rosas. Quando ela morre, antes dela morrer, na verdade, ela chega para Leônia, que é uma das irmãs, e fala assim, não se preocupe, porque quando eu morrer, virá uma chuva de rosas. Que rosas são essas? Os sacrifícios que ela fez em nome de Jesus. E ela vai dar para quem? Para você. Ela fala, passarei o meu céu fazendo bem na terra. Isso é o quê? Pesquisa. Quem é devoto de Santa Teresinha há 30 anos e nunca ouviu isso? Tá vendo? Isso eu não sabia quando eu fui aí. Agora eu sei. Tá vendo, Juliano? Tá ouvindo? Caíram. Vocês estão aí, gente? Não caiu não, tô te ouvindo sim. Tá vendo? Eu não sabia disso, ó. Pesquisei. Está no livro. Olha que coisa sensacional. E aí a gente percebe que tem o quê? Uma adequação. Quando a história é verdadeira, ela se encaixa perfeitamente. Então, toda vez que você vê uma imagem de Santa Teresinha cheia de rosa, não é que ela era melosa, melancólica, ou
Não, era o sacrifício que ela fazia. Ela entrava no locutório, que é o lugar onde as irmãs ficavam, e as irmãs colocavam o hábito em cima de um balcão. O hábito não, o véu, né? Tiravam o véu, porque não estava em casa, podia tirar, elas tiravam, não é o véu, na verdade, é a capa branca, né? Elas tiravam a capa, pegava assim e jogava a capa, botava assim, ó. Né? O que ela fazia? Quando todo mundo saía, ela ia escondidinho, dobrava uma por uma. Uma por uma. E às vezes dobrava das irmãs que nem gostavam dela. E ela anotava no caderninho: hoje coloquei mais uma rosa no altar de Deus. Olha isso. O que é isso? Pesquisa. Investigação. História é isso. Ah, vamos lá, um pouquinho. O que é história? História é investigação. Tá? É investigar. Não se contentar com aquilo que você vê com os olhos apenas. Investigar porque você quer saber um pouco mais. Por exemplo, por que eu resolvi escrever um texto sobre São Paulo, por exemplo? Porque eu vi que os textos que tinham de São Paulo eram textos que precisavam ter um nível de entendimento teológico que nós que somos da paróquia nunca vamos ter. Peguei, estudei 10 anos, escrevi um texto de São Paulo que todo mundo é capaz de ler. No... Oi? Teve muita pesquisa? 10 anos de pesquisa. 10 anos de pesquisa. Quando eu dava aula para vocês, eu já falava nesse texto, lembra? 10 anos estudando. Investigação. Ah, o Bruno é fera. Não, eu sou curioso. Sou curioso, eu quero descobrir. Minha alegria. E outra coisa, eu fiquei, sabe quanto tempo que eu fiquei para descobrir esse negócio de Terezinha? Quase um ano. Eu falei para vocês em 5 minutos. De graça. Que alegria. Que alegria. Que alegria partilhar uma coisa que de repente você não sabia. Professor é isso. O professor compra um livro, se rasga todo para pagar o livro, lê o livro todo e conta o livro todo para quem não leu de graça. É uma alegria. Tá? Investigação. Tá? Eu quero tentar, tomara que eu consiga, fazer com que esse bichinho da investigação pique você. Pique. Ó, tipo um mosquitinho da dengue. Pique. Se esse mosquitinho da investigação picar você, você não vai se contentar apenas com o que você vê. Você vai querer ir um pouco mais. Como fala Jesus, né? Do que em alto oeste, avance para as águas mais profundas. Vai um pouco mais para as águas mais profundas. Tá? Claro, como eu disse, né? Eu não tive interesse lá de descobrir qual que era o satélite que pegava na minha casa. Não tinha esse interesse. Mas a história da igreja eu gosto muito. De repente você vê hoje o primeiro dia, entrou hoje o primeiro acesso, fala assim, pô, acho que vai ser um pouco chato, acho que eu não vou não. Ou não, pô, vou chamar um colega meu que ele vai gostar. Porque você viu que a gente vai trabalhar com investigação. Tá? O que é a história da universidade? História que você aprendeu na escola. Tá? Claro que dificilmente você aprendeu isso na escola. Porque, infelizmente, a gente tem excelentes professores de história, tá? Todo professor de história teve um bom professor de história. Ninguém se torna professor tendo péssimos professores, tá? Ninguém. Então, quando você vê um professor, sem dúvida nenhuma, essa pessoa foi professor ou é professor, porque ele teve uma motivação muito grande de ver um professor e ficar impactado com aquilo. Eu tive vários professores excelentes. Como a vocação sacerdotal, né? Se você perguntar para o Padre Giovanni, qual foi a primeira vez que você pensou em ser padre? Ah, eu vi um padre. É lógico. Eu fiquei impactado com aquele padre, fiquei assim, né? Por exemplo, um nome recorrente em todos os meus textos. Padre Francisco. Impossível falar de qualquer coisa sem falar do Padre Francisco. Pessoa que eu penso todo dia, que eu lembro todo dia do Padre Francisco. Um exemplo. Então, o professor também tem assim.
Tem grandes professores. Só que, geralmente, a história, a pessoa vai contar. A gente costuma dizer em teologia, né? E também em história, que é teleologia. Você conta uma história com um objetivo. Então, você conta querendo alguma coisa. Não, vou contar não querendo nada. A história que eu vou contar para vocês aqui, da história da igreja, é querendo alguma coisa. Só que a gente está dentro de uma igreja, né? Todo mundo aqui é batizado. Todo mundo está aqui porque quer. Você não está forçado a estar. Agora, quando eu faço isso na escola, que é ensino obrigatório, eu não estou perguntando se a pessoa quer ou não. Entende? Olha a diferença. Bruno, existe ideologia na escola? Eu acredito que o professor não tem nem muito tempo para fazer isso. Mas tem. Mas na faculdade é pior. Porque na faculdade, o que vai acontecer? Na faculdade, o professor tem tempo para modificar o aluno. Na escola, muito não. Na escola, a ideologia está na maneira que você conta. Na universidade, está na maneira que você entende. Na universidade, você explica de uma maneira e você quer que o aluno entenda a lógica daquela maneira. E aí, ideologia. Na escola, você só escolhe o tema e conta o tema. Então, às vezes, o aluno tem que ser muito perspicaz para pegar aquilo ali. Na universidade, não. Na universidade, e eu já estou há 18 anos nela, eu tive professores excelentes, e mesmo os professores que faziam mesmo meio que uma catequese, né, eram excelentes, muito bons. Só que eu estudei, por exemplo, eu tinha uma professora que me ensinou do Egito pré-dinástico a Getúlio Vargas com o mesmo livro. Não é possível. Entende? Então, eu aprendi a estudar a história toda. E cada lupa você vai utilizar para analisar uma forma de história. Por exemplo, eu vou estudar a história das religiões. Eu tenho que ter uma lupa especial. Eu vou estudar a história das fábricas em Petrópolis. É outra lupa. Não pode ser o mesmo livro analisar duas coisas tão diferentes. O que é história? Qual que é a definição mais clássica de história? Tá? São os feitos e marcas que o homem deixa no tempo e no espaço. O homem modificou o espaço que ele vive, é história. O homem mexeu no espaço que ele está vivendo, é história. Tá? Olha isso aqui, nós já fomos assim. Isso aqui não é o homem como nós somos agora. É um homem primitivo, tá? É um primata. Ah, é do macaco? Não, nem Darwin não falou isso não, tá? Nós somos católicos, tá? Nós acreditamos na evolução das espécies. Tá? Nós não somos protestantes neopentecostais. Tá? Darwin não fala que o homem evoluiu do macaco. Darwin fala que o homem evoluiu de um homem que não era a gente. Dado um determinado momento, esse homem que era primitivo ficou tal como eu e você. E Deus infundiu um espírito único e irrepetível. Isso para o católico é criação. Olha que bonito. Tá vendo, gente, como ciência e religião dialogam? Tá? Dialogam. Pessoa que fala que ciência e religião não dialogam, ou não sabe o que é ciência, ou não sabe o que é religião. Tá? Então, por exemplo, o que essa pessoa está aqui fazendo? Uma coisa que a gente faz, né? Assar um bicho morto no final de semana. E ela está esperando, ó. Tu não fala assim pro marido, aí, essa carninha vai ficar pronta quando? Ela já está assim aí. Vai ficar pronto esse franguinho, não é assim? Então, o homem, ele poderia ter ficado aqui, tá, gente? Na administração do fogo. O homem não inventa fogo não, tá? Quem inventou o fogo foi a natureza. O homem, ele administra o fogo artificialmente. Tá? Percebe que é artificial? Ele faz todo ali um aparato para fazer o fogo. Vocês já viram aquele seriado Largados e Pelados?
Quem não viu deveria ver. Porque eles fazem isso artificialmente, né? O que é isso? Eles largam as pessoas sem nada e falam assim, se vira aí. Claro, gente, que tem um aparato por trás. Se vier algum bicho, ele já espanta o bicho. Mas, por exemplo, se vira aí, faz fogo aí. E assim. E às vezes não consegue fazer fogo. Ficam sem comer dias e dias. A gente já foi assim. Gente, imagina como que o homem administrou o fogo. Sabe quanto tempo o homem demorou para inventar, fazer o fogo artificialmente? 2 milhões de anos. Ah, gente, isso é muito tempo. Como é que eu mensuro isso? Imagina que tem 2 milhões de reais. E agora tem só 150 mil. 2 milhões de reais foi quando esse ser aqui administrou o fogo. E 150 mil quando ficou igual eu e você. Olha quanto tempo demorou. Sabe por que ele demorou tanto tempo? Alguém já viu a natureza produzir fogo naturalmente? Talvez nunca vejamos. Como que a natureza produz fogo naturalmente? Um raio. Alguém já viu um raio bater na árvore? Já viu? Ao vivo? É quase ganhar uma loteria, sabia? Gente, quando um raio mata uma pessoa, essa pessoa ganha uma loteria. Tá? É sério. Mas é muito improvável. O que acontece? Ele olha para aquilo ali, aquela árvore pegando fogo, ele fala assim, meu Deus, o que é isso? Ele chega ali, vê um calor e ele tenta fazer aquilo artificialmente. Isso aqui, gente, o fogo, meu Deus do céu, foi o fogo que nos levou a estar aqui agora. Porque o fogo ele vai proteger, vai aquecer e vai beneficiar os alimentos. A gente só tem essa cabeça desse tamanho porque a gente comeu carne assada e legume beneficiado pelo fogo. Senão a gente já está lá até agora, adorando um alface. Ei, ei, ei. Ó, olha que coisa fantástica que é o homem. O homem é fantástico. Ah, Bruno, por que ele demorou então tanto tempo para fazer uma cidade? Se o homem de 150 mil anos atrás, ele só foi fazer uma cidade 6 mil anos atrás, porque ele estava na era do gelo. Claro que ele não viu mamute, não, tá? Lá na Disney, mata o homem com mamute, isso não aconteceu, tá? Mas ele sobreviveu à era do gelo. Como? Fogo. Gordura animal. Comeu muita gordura animal. Tá? Expectativa de vida do homem era 30 anos. Tá vendo, gente? Por isso não precisa comer nada cru, tá? Você comer alguma coisa cru é você jogar fora a inteligência dos seus antepassados. Demora 2 milhões de anos para inventar o fogo. Aí é a cultura dos caras, né? Olha só. Serra da Capivara, tá? Você quer lá na Serra da Capivara. Ó, coisa bonita. Pintura rupestre, ó. E aí o homem sai daqui e vai para cá. Isso aqui é 2 milhões de anos atrás. Isso aqui é 5 mil anos atrás. Ó, você está aí e eu estou aqui. Olha que coisa espetacular. Qual foi a primeira vez que você viu uma chamada de vídeo? Eu vi a primeira vez chamada de vídeo na década de 80, num filme chamado Jornada nas Estrelas. Era o Capitão Kirk falando com o Spock. E a gente faz isso aqui agora. Olha que coisa espetacular que é a história. Tá? O homem aprende a ler, a contar, tá? Vem os judeus e a gente para por aqui. Acaba assim meio lost mesmo, assim, né? Tá? São 9h30. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espera aí que eu vou virar para vocês verem o pessoal, ó. Espera aí. Espera aí. Aí o pessoal aí, gente. Fala oi, pessoal. Ei.